Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um encontro semanal. Dessa vez, com um olhar, uma percepção dirigida a si próprio. Como é que você se considera? Mestre ou aprendiz da sua vida? Isso aqui é uma reflexão que eu trago para você. Então, lembrando que não há respostas prontas. Mas por que refletir sobre essas coisas? Porque a forma que refletimos sobre as coisas, sobre nós mesmos, sobre o mundo que vivemos, nos traz chão, nos traz sustentação para nos posicionarmos no dia a dia, para planejarmos a nossa vida. Então é importante que a gente perceba isso. Eu percebo essa importância, por isso te trago essa questão hoje. Quero agradecer desde já você que chega pela primeira vez, você que já está comigo, te dizer que você pode dar o like, pode compartilhar com outras pessoas, pode se inscrever no canal, porque tudo isso que você pode fazer colabora com que esse material se propague para outras pessoas. E se foi bom para você, por que não? Não é mesmo? E nós estamos aqui a cada semana trazendo alguma coisa que possa fazer essa contribuição com o reconhecimento de nós mesmos, a compreensão desse mundo e das coisas que criamos ou esperamos que aconteça gratuitamente. Você pode me contatar para atendimentos individuais, trabalhos em grupo, rodas de conversa, vivências, momentos de relaxamento, de meditação. Então, nós podemos construir algumas atividades, algumas práticas também de uma forma mais próxima, presencial. E agora, voltando para esse tema, né? O tema de pensarmos sobre o que somos exatamente, ou melhor, como você se vê. Como você se vê. A importância aqui não está em trazer nenhuma teoria que atenda a um senso coletivo, a uma lógica formal, a uma defesa de tese, nada disso. Mas trata aqui de você parar e você fazer as tuas percepções de uma maneira consciente. E será que livre de preconceito? E será que livre de crenças que vão sendo empilhadas em nós ao longo do tempo? Como é que é isso? Então eu quero começar, né, a te trazer algumas reflexões do tipo assim: será que você se considera que você já aprendeu o suficiente? Será que aprendizado tem a ver com fazer um curso, ter um nível de instrução? Tem a ver com inteligência? Será que aprender, ter aprendizados é decorar coisas? É ter um conhecimento geral abastado? O que é? Você já parou para refletir um tanto sobre essas questões? Você tem um ponto de vista sobre essas coisas? Um ponto de vista flexível ou inflexível? Um ponto de vista que muda, que vem mudando de acordo com a tua evolução, o teu crescimento, de acordo com as tuas transformações, ou você nem observa a transformação em você? E por isso os pontos de vista também são
irrefutáveis. Como é que você sente isso que eu estou trazendo aqui para você? Então, Thich Nhat Hanh, que é um filósofo, né, ele traz conhecimentos para nós, é um oriental, tem várias publicações. Então, ele conta a história, por exemplo, né, de um homem que estava montado num cavalo e saiu em disparada por uma estrada. Na estrada, ele encontrou alguém, um outro homem, que pergunta a ele: Ei, para onde você está indo? E o cavaleiro responde: Não sei. O cavalo é quem sabe, ele é quem me leva. Então, olhando para essa história, pensemos assim: será que você e tantos de nós levam a vida dessa forma? Será que você monta na vida e deixa ela te levar para onde ela quer, do jeito que for, no ritmo que for, sem que você faça a constatação do que está acontecendo, sem que você se pergunte nada sobre o que está acontecendo, sobre suas dúvidas, sobre suas incertezas, seus receios, seus sofrimentos, né? Será que você não se pergunta nada? E se perguntar, que eu digo, não é desesperar, não é perder os rumos, não é sair exatamente fora de algum eixo próprio. Não é isso, né? O que eu trago aqui é algo a respeito de um questionamento amadurecido. Como se você buscasse, de repente, em você mesmo, algumas respostas, além daquelas respostas que você recebe de outras pessoas, de outros recursos audiovisuais, além da opinião alheia. Como é, em que é baseado o seu olhar, a sua autopercepção. Essas coisas, conforme a gente vai clareando algumas pistas para essas respostas, a ideia é que isso vai fazendo com que a gente se apazigue, com que a gente se fortaleça, com que nós aprendamos a destemer daquilo que trilhamos, daquilo que está por vir, ou das dificuldades que entendemos que estamos passando no momento atual. Então, a sabedoria é algo a ser desvelada por nós a todo instante, a todo momento. E nada tem a ver com conhecimento no sentido de acúmulo, acúmulo de matérias, acúmulo de cursos, acúmulo de coisas que decorou. Quem fala isso para nós também é Thich Nhat Hanh. Quando nós falamos, por exemplo, em autoconhecimento, nós estamos falando em aprimorar saberes sobre a nossa existência. Quando a gente aprimora saberes sobre a nossa existência, isso faz com que nós nos encorajemos para lidar com as coisas do cotidiano, com as relações, com aquilo que a gente chama de problema, com a parte baixa da maré, né? A maré tem altos e baixos e tudo isso faz parte, né? Olhar para alguém e achar
que tal pessoa só vive numa maré de alta, numa maré de sorte, isso é pura ingenuidade, minha gente. Porque nós podemos aprender a não fazer da dificuldade motivo de vitimização. A não fazer da dificuldade ou a não deixar a dificuldade nos dominar, nos dirigir. Dificuldade é tudo aquilo que, de certa forma, tende a querer tirar um tanto da nossa energia, a nos desmotivar, né? Então, isso são as dificuldades que, nesse mundo, não tem como a gente não se deparar com essas coisas. A diferença é que tem como nós nos fortalecermos para lidar com essas coisas. Às vezes com a ajuda de outros ou de alguma outra coisa, né, que diga respeito a um tratamento específico, mas quando está num nível básico ainda, quando vem esse movimento acontecendo inicialmente, nós podemos continuar atentos a ele e conduzindo o processo de autocuidado sobre nós. Então, por isso que é muito importante, né, de muita valia, a gente não deixar as coisas para lá. Quando a gente vai se percebendo muito triste com a vida, muito sofrido, se sente desmoronando, desmotivado, vale a gente já ir fazendo alguma coisa de acordo com a consciência que estamos tendo, alguma coisa para reverter esse movimento. Não no sentido de negar esse movimento. Observe que ele está acontecendo. Observe o que te coloca nesse lugar de vítima. Que tipo de pensamento, que tipo de atitude, né? Que tipo de reação externa te coloca nesse lugar, te leva para esse lugar de sofrimento absoluto. Observe isso, porque quando nós fazemos essas observações, ou tratando isso com alguém, não é? Ou por nós mesmos, na nossa reflexão, na nossa meditação, no nosso silenciamento interior, a gente vai podendo se reconstruir. Então, olha que bacana isso, né? Olha que eu já estou dando pistas para nós já ir percebendo que somos um tanto mestres de nós mesmos. Porque se a gente pode se reconstruir, se reconstrói quem reconhece ter o poder sobre isso em si. Quem não tem essa observação, quem não faz essa constatação, não vai poder se reconstruir. Então, ou ela vai ficar exatamente ali lamentando as coisas que estão acontecendo, as dificuldades. Nós vivemos num mundo muito apelativo para as questões do se dar bem. O se dar bem, às vezes, e normalmente, ele está vinculado a uma estratégia de que você tem que usar de atitudes que causam malefícios a outros, que você tem que, de certa maneira, trapacear. E o que eu trago aqui é uma observação e uma constatação que você faça de que, pelo menos você pense, será que é isso? Nós não podemos nos dar bem e nos sentir em paz com nós mesmos sem fazermos nada de mal a ninguém e, muito pelo contrário, estarmos contribuindo com sensações de bem-estar com nós mesmos.
E quando nós fazemos algo por nós, automaticamente nós já estamos irradiando ao nosso redor. E vamos lembrar que a física quântica mostra para a gente que irradiação é algo invisível, quando nós estamos falando das nossas energias, né? Invisível, e ela tem uma propagação maior do que o ritmo, do que a velocidade da luz. Então vejam isso, quando eu estou aqui falando alguma coisa para você, ou identificando o pensamento construtivo que eu tenho, mudando as minhas sintonias, eu estou provocando no meio ambiente, muito distante de mim, a propagação desta onda energética. Ela vai para muito longe, não só no meu entorno, não só com as pessoas que eu me relaciono. Então, que legal a gente poder perceber essas coisas. Então, quando nós falamos, por exemplo, de autoconhecimento, nós estamos falando em aprimoramento de nós. E nós estamos falando em encontrar respostas sobre realmente o que somos, de onde viemos, para onde vamos. Essas são perguntas, por exemplo, que a física tradicional ainda se faz. Ou vendo um canal e acompanhando alguns debates sobre isso no atual momento, é possível, foi possível para mim e é possível para você, se você for por esse caminho, constatar que essas perguntas ainda se faz no meio científico. Com tantas coisas já descobertas, se considera essas coisas como pistas. Pistas do que foi um Big Bang. Pistas de alguma coisa que já tinha antes de algo, de alguns elementos começarem a ter materialidade. Se começou algo a se materializar, de onde veio isso? Quem fez isso ou o que fez isso? E impressionante para mim perceber que mesmo quando a ciência faz essas perguntas e quando a gente acompanha esses assuntos, algumas informações sobre isso, a gente tem nas mídias sociais uns canais bem bacanas sobre isso, no meu ponto de vista, nós conseguimos perceber o valor da nossa vida atual. Quando a gente não percebe certas coisas, não valoriza a essência de nós mesmos, temos a tendência de nos autodesvalorizarmos nesse momento, desvalorizarmos a nossa vida e perdermos a vida ou nos entregarmos a situações maléficas, né, à não saúde, ao não insalubre, com muita facilidade. A nossa saúde mental ela se perde quando a gente se interessa em saber pouco sobre nós. E quanto mais a gente sabe sobre nós, seja no ponto de vista científico ou a partir de uma espiritualidade, a gente consegue perceber que essas duas vertentes, lá atrás, na essência, elas são uma coisa só. Eu vejo assim, como você vê. Então, olha que bacana a gente ir criando para nós pontos de vista, ir criando para nós sustentação, né? E o reconhecimento das nossas forças. Isso é maravilhoso. A gente cai, a gente pode sofrer, mas a gente pode e devemos, na minha perspectiva, devemos sempre nos levantar.
Porque se ficarmos no chão, a vida passa por cima. E aí o que chega é a morte, né, minha gente? Quando esgotou o tempo da vida, o que tem no passo seguinte é a morte. A morte no sentido de não vida. A morte no sentido de encerrar um ciclo e algo posterior começa então a acontecer, né? Começa a ter, a ditar as suas outras regras. Então, isso é bacana você ir reconhecendo em você os teus pontos de vista, né? As tuas estruturas no pensar, no sentir e no agir, as tuas estruturas de autoconhecimento. Então, as questões de autoconhecimento, elas nos colocam no caminho da espiritualidade, né? Quando eu coloco o título desse nosso encontro de hoje, você se considera mestre ou aprendiz? Eu estou trazendo pistas aqui e estou mostrando que nós temos algo em nós de sabedoria. Isso nos coloca como mestres. Mas cada dia a gente não aprende um pouco também? Como é que é isso? Né? Vai fazendo as tuas constatações. Pelo menos esse é o convite que eu estou te fazendo, né? Então, quando nós falamos sobre trajetórias de vida, construções, aprendizados, a gente fala de infância, a gente fala de algo nessa vida atual, a gente pode se perguntar também do que era ou como era antes de nós, até mesmo nessa vida, como era com aqueles que se fizeram nossos pais, né? Como era com aqueles que se fizeram nossos avós, como era, o que sentiam, o que faziam, o que foram educados para fazer, né? Qual é a história anterior à nossa e que propiciou a nossa vinda e a construção da nossa história? No meio familiar, quantas histórias que estão entrelaçadas? Assim é no universo também. Quantas histórias estão entrelaçadas? Para descobrirmos, desvendarmos o sentido de alguma coisa de uma maneira serena, tranquila, pautada num autoconhecimento que não é desesperador, que não é para só eu saber a resposta certa. Isso faz com que as religiões dividam os seus espaços, não é? Entram em oposição umas com as outras, mas que a gente possa perceber que tem coisas que a verdade absoluta não está aberta para nós. Nós temos é que aprender, cada um, talvez, a encontrar o seu sentido disso, né, das suas respostas, das respostas para as suas perguntas existenciais, e a partir daí encontrar formas saudáveis de lidar com essa vida, de lidar com os outros seres humanos, com as outras nações, com o planeta, com os outros planetas, com os outros seres, as outras vidas que sequer a nossa mente consegue nos revelar. Porque nós usamos, não esqueçamos isso, uma porcentagem muito pequena da nossa mente. Então tem coisas que os nossos olhos físicos, os nossos ouvidos, o nosso paladar, a nossa visão, né, o nosso tato, não vão captar. Porque essa é a parte grosseira da nossa essência. A parte sutil é aquela parte que depende de cada um querer se aproximar dela ou não. Talvez aí esteja
o grandioso mestre ao qual a gente pode se vincular para se sentir mais autêntico daquilo que somos. Olha que bacana isso, gente. Reflitam sobre isso. Então, nós podemos assumir o lugar de mestre sobre as coisas que vivemos, sobre a caminhada que nos trouxe até esse lugar que a gente se encontra hoje. E será que você então observa as suas conquistas? Será que você traça trajetórias para você, para ir adquirindo mais conhecimento, para ir ampliando a sua consciência? Você se coloca nessa posição de aprendiz no seu cotidiano? Olha que legal, gente, que pergunta importante de cada um fazer para si, né? Será que você faz algo por você para que a tua vida não perca o sentido? Para que você reconheça a beleza dela a cada dia, né? Porque a gente pode ter aí uma trajetória que, no ponto de vista material, pode durar alguns dias, alguns meses, décadas, não é? Ou várias décadas, quase que num centenário ou mais. Então, você já pensou cada dia da existência, se nós não tivermos essa noção de valorização, de criatividade, de renovar as energias, de potência, vai se desgastando. Sim, porque chega uma hora que ela finda mesmo, não é? Então, a que energias você se vincula? A energias que já levam ao findar ou aquela energia que se apresenta a cada nascer do sol, né? De cada novo dia. Perceba isso, não é? Então, nós somos instruídos a repetir o que escutamos quando não estamos comprometidos com a liberdade de sermos e vivermos a nossa essência. E agora eu estou trazendo um pouco para você aqui, quando eu falo de repetição das coisas que a gente escuta, eu estou trazendo aquilo, eu estou trazendo aquele movimento de se deixar levar pelas coisas que estão fora de você. Não se fazer questionamento nenhum. Não estar comprometido com a autoconsciência. Isso te tira a liberdade. Olha isso nos acorrenta, nos coloca numa posição confortável, a princípio, né, que parece confortável, mas que ela está atrelada a não desvendar novas possibilidades. Quando eu falo isso para você, eu fico aqui lembrando do mito da caverna de Platão, que eu já trouxe isso, né, alguns vídeos atrás como exemplo, que qualquer um pode buscar isso, também está disponibilizado nas redes sociais, mas que fala disso, né, de alguém que quando se liberta ali daquela mesmice de achar que a realidade era só aquilo que ela via de frente para uma parede, não é? Aquelas sombras, achava que o mundo era isso, enquanto ela não teve a curiosidade, aquele ser, aquela pessoa, não teve a curiosidade de se libertar daquilo e sair daquela posição, ir lá atrás, né? Coisa que era, como assim eu vou lá atrás? Lá atrás não é para mim, eu não tenho que ir lá atrás. E ela foi e saiu daquele lugar e viu o sol, porque ali onde ela estava era só sombra. Então, quer dizer, ela se maravilhou com tudo aquilo, se surpreendeu, se maravilhou, mas ao mesmo tempo ficou pensando, e agora?
como eu vou convencer os outros que estavam lá comigo de que existe algo diferente para eles também. Como eu vou ser ouvido, como eu vou ser reconhecido quando eu falar de alguma coisa muito diferente daquilo que está acontecendo ali por anos, milhões e gerações e gerações. Então, que a gente possa pensar essas coisas, igual quando eu ouvi outro dia também uma analogia que eu achei sensacional, que é como um peixe pode ter consciência do que é o mar se ele não consegue ver aquilo que ele está mergulhado. Ele não consegue ver o lugar que ele vive mergulhado. Como é que ele pode perceber a imensidão daquilo e a existência de um mundo cheio de outros mares? Uma existência muito maior além da sua própria existência como peixe. Uma existência grandiosa. Como é que ele pode ter essa noção se ele está mergulhado numa coisa única e aquela coisa ali ele já acreditou ao longo da sua existência que eram os limites que ele não poderia estender. Então, olha que bacana a gente perceber essas coisas com relação à vida que a gente leva, a como que a gente encara as situações de dificuldade. Não é, minha gente? Olha que interessante pensar sobre isso. Então, nós podemos ser mestres e aprendizes simultaneamente. A vida saudável nos apresenta ambas possibilidades. Tudo isso com liberdade. Liberdade em perceber o que está acontecendo, que de repente eu não estou podendo ver, não estou conseguindo entender, não estou podendo tocar, não estou conseguindo ouvir. Mas quantas coisas estão acontecendo além das minhas percepções físicas? Quantas coisas? Quantas coisas nessas percepções físicas eu também não estou conseguindo acessar? Que movimentos eu preciso fazer e eu posso fazer para ampliar a consciência e encontrar respostas para aquilo que eu estou buscando, para as dificuldades que eu enfrento, para o meu bem-estar, para conquistar uma felicidade serena, uma felicidade que não é aquela felicidade mágica e sazonal. É a felicidade de reconhecer as coisas como são. E perceber as grandiosidades que eu posso fazer, que ainda não fiz. Então, olha que bacana. A beleza está em perceber-se e aprimorar-se como mestre de si e aprendiz da vida. E aí eu quero trazer uma coisa aqui para você, essa questão do ser mestre e aprendiz. Quem fala para nós, entre tantos autores, é Krishnamurti. Então, você pode encontrar também coisas maravilhosas desse indiano. E para fechar o nosso encontro aqui de hoje, eu quero te trazer só um trechinho de Swami Sivananda, quando ele fala sobre a mente e sobre os pensamentos que ele chama impuros, mas são os pensamentos destrutivos, os pensamentos negativos, que vão invadindo a mente da gente, e se a gente não cuida, a gente deixa ele ficar, enquanto a gente toma banho, enquanto a gente almoça, enquanto a gente anda na rua, a gente deixa ficar. Aquele pensamento, sabe? Eu não vou conseguir mesmo, está tudo dando errado,
eu não posso fazer nada por mim. Então, atente a isso, né? Perceba quando vier esses pensamentos, epa, como assim? Por que esse pensamento está chegando para mim? Não, meu querido, não é essa sintonia que eu quero fazer. Você pode ir se liberando de mim. Eu te libero de mim. Então a gente vai aprendendo a fazer essas coisas. E Swami Shivananda, ou Sivananda, fala para a gente assim: quando você está muito ocupado em seu trabalho diário, é possível que não tenha nenhum pensamento impuro. Mas quando vai descansar e a mente fica ociosa, os pensamentos impuros tentarão entrar traiçoeiramente. Precisa ter cuidado com a mente relaxada. A mente relaxada, mas aquela mente que está povoada de coisas ali, né? Sem a consciência maior estar atenta ao que está acontecendo. Os pensamentos, eles são fortalecidos pela repetição dele, sempre os mesmos padrões de pensamento. Se você alimentar um pensamento impuro ou um bom pensamento, uma vez que seja, ele vai ter a tendência de repetir. Então, perceba qual tem sido a sua tendência, né? Alimentar o pensamento puro, saudável, o pensamento próspero, o pensamento positivo, né? O pensamento que te coloca como reconhecedor de ser o mestre de você mesmo, ou você está alimentando a sombra desse pensamento, aquele pensamento bem inferiorzinho? Qual que é? E Swami Shivananda fala ainda para nós: os pensamentos se juntam, da mesma maneira como as aves da mesma espécie se congregam. Assim, se você cultivar os pensamentos infrutíferos, os pensamentos de sofrimento, todos se juntarão e te atacarão. Mas, se tiver um bom pensamento, todos os bons pensamentos virão te ajudar. Olha isso. Então, reflita sobre essa possibilidade de você estar em constante aprendizado e, ao mesmo tempo, ser o mestre e o direcionador de você. Minha gente, muito bom estar aqui com você semanalmente. Gratidão imensa pela tua presença. E a semana que vem a gente se encontra com um novo tema. Grande beijo.